Amém ou misericórdia? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Amados, hoje vamos refletir acerca dessa porção da carta de Paulo aos Filipenses, a conhecida também como Carta da Alegria, apesar do seu escritor, o apóstolo Paulo, estar encarcerado em Roma enquanto ele escrevia essa carta, por causa da pregação do Evangelho. Os primeiros relatos, amados, acerca da igreja de Filipos, na Escritura, acontecem a partir do capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo, acompanhado de Silas, saem de Troade em direção a Filipos, onde ali eles encontram passam alguns dias, né, e encontram algumas mulheres que se reuniam na beira de um rio, e ali eles conhecem Lídia, uma mulher vendedora de tecido de púrpura. Sempre, né, amados? Sempre as mulheres, a força da igreja, a força que carrega a igreja nas costas praticamente. Em todas as igrejas, sempre as mulheres são muito ativas, sempre as mulheres são sempre abençoadoras do povo de Deus. É também nessa cidade que ocorre aquele tão famoso, tão conhecido episódio, onde Paulo e Silas, por causa da pregação do Evangelho, por causa que eles expulsaram o demônio de uma moça que fazia adivinhações e que gerava lucro para alguns da cidade, eles expulsaram o demônio dessa moça, e por conta disso, houve uma indignação, uma revolta na cidade, e eles foram presos por conta disso. Nessa prisão, eles entoavam louvores, eles oravam ao Senhor, e por conta disso, houve um terremoto e abalou as estruturas da igreja, da prisão, e houve uma possibilidade de fuga. E o carcereiro, quando ele chega e ele olha que haveria aquela possibilidade dos presos terem fugido, ele intenta contra a sua vida, ele vai ter a intenção de intentar contra a sua vida. Mas Paulo diz para ele, não, calma que ninguém fugiu não, tá todo mundo aqui, tá tudo certo. O carcereiro, vendo isso, ele se converte ao Evangelho e vira mais um cristão junto aos presos, né? Então, a igreja de Filipos foi criada, foi gerada nesse ambiente. Esse é o clima da igreja de Filipos. Essa é a ambiência onde a igreja de Filipos foi formada. O clima dessa carta aos filipenses foi um clima amistoso, de louvor e gratidão a Deus. Pois, sabendo que o apóstolo Paulo estava encarcerado em Roma, os irmãos da igreja de Filipos, obrigado, irmão, enviaram a ele Epafrodito, e este com donativos e recursos financeiros para sua subsistência. Nessa carta, ele vai anunciar que depois que ele estava com Timóteo nessa ocasião, e depois que Timóteo deixasse de ser útil, ele mandaria Timóteo de volta para a igreja de Filipos, para ter com os irmãos, e também ele anuncia que nesse momento ele está enviando Epafrodito, né? Logo em seguida ele enviaria Epafrodito, até porque Epafrodito passou um tempo doente,
enquanto estava da companhia de Paulo, e o pessoal da igreja de Filipos ficou sabendo e estava preocupado com ele. Então, esse é o contexto, amados. Dado esse contexto, vamos entrar propriamente nessa porção que lemos e extrair daqui algumas importantes lições para o nosso dia. Ele também, contextualizando mais um pouco, ele também alerta, sempre nas cartas paulinas, sempre tem um pedacinho reservado aos judaizantes. E a gente vai entrando no capítulo 4, né? Mas a gente está vindo do capítulo 3. E justamente no capítulo 3 ele faz essa referência aos judaizantes, aqueles que achavam que para você ser cristão, você deveria ser primeiro judeu. Primeiro você deveria seguir o judaísmo, seguir a lei, aos homens se circuncidar, seguir o sábado, seguir tudo, as leis dietéticas, todo o rigor da lei judaica. E em Cristo, tudo isso se passou, tudo isso foi passado. Existe a lei, nós temos a lei, nós devemos ter um zelo, ter um carinho pela lei, nós devemos buscar cumprir a lei, mas não com esse fardo pesado de cumprir a lei para merecer a salvação, mas sim cumprir a lei porque nós somos salvos, né? Então, Paulo mais uma vez alerta para que a gente tenha, e para que os irmãos da igreja de Filipos tenham um zelo, não pelo judaísmo, não pela lei, mas zelo pelo amor que está em Cristo, pelo amor que foi manifestado em Cristo, pelo amor, pela alegria, pela felicidade da salvação e a leveza da salvação no Senhor. No verso 1, ele está conectado no final do capítulo 3. E a palavra portanto ali, no início do verso 1, indica que o apelo feito aqui está fundamentado no que foi dito anteriormente. Então, quando ele diz aqui, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firme no Senhor, ó amados. O que ele está alertando aqui é contra os judaizantes que ele tanto atacou no capítulo 3. No final, então, ele tá exortando os amados para que eles vivam naquilo que ele tinha ensinado, naquilo que ele tinha, nos fundamentos que é Cristo, que ele tinha trazido quando a fundação da igreja. Ele adverte ali, amados, o quão superior é a aliança firmada na graça de Jesus Cristo, a qual ele, que tinha todos os predicados honrosos que lhe conferiam status e prestígio diante dos homens, passou a considerar supérfluo, passou a considerar esterco diante da magnitude e preciosidade de levar uma vida para testemunhar a Cristo. Do ponto dele, no início da sua carta, mais precisamente no capítulo 1, do verso 19 a 26, ele está em um dilema. Ele clama e torce para ser solto, para continuar pregando o evangelho e novamente ver os irmãos e continuar apregoando e propagando a mensagem da cruz. Mas ele também deseja e anseia estar com Cristo, o que certamente, como ele mesmo menciona no verso 23, é muito melhor. Percebam, amados, que alguns se confundem ao ler esse texto aqui e entendem que Paulo está em um desprezo pela vida. Paulo está desprezando a vida. Tipo assim, essa vida aqui não vale mais nada, não me serve mais de nada, eu quero estar com Jesus, eu quero estar com Deus, então eu quero que eles me matem logo, eu quero passar de uma vez dessa vida. E não é isso que ele está dizendo na carta. O que ele está dizendo na carta é que ele deseja que a vontade de Deus seja feita. Se ele for solto ali e ele continuar pregando o evangelho, graças a Deus, amém, aleluia. Mas se ele se por um acaso ele fosse condenado à morte, porque ele estava preso aguardando julgamento, ele estava numa prisão domiciliar aguardando julgamento, e se ele fosse, porventura, morto, que os irmãos não ficassem preocupados, porque é infinitamente melhor. Óbvio que nós, como nós temos a salvação, nós ansiamos por estar com Cristo, mas também, amados, nós devemos ter desejo de ver mais pessoas convertidas, nós devemos ter o desejo de pregar e propagar o evangelho, nós devemos ter o desejo, amados, de espalhar a mensagem da cruz por todos os caminhos por onde a gente passa. No verso 2 e 3, ele trabalha uma questão envolvendo duas irmãs daquela igreja.
Sintique e Evódia. E o seu trato com elas é bondoso, é amoroso. Até gostaria de ler o verso novamente. O que roga a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, ele estava falando a quem tinha ficado na igreja, zelando pela igreja, pela congregação, né? Então, ele está pedindo para que o irmão interceda entre Sintique e Evódia para resolver aquela situação que elas com certeza tinham uma demanda entre elas, tinha algum probleminha estava acontecendo entre elas não estavam se entendendo muito bem. Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, ou seja, ele tinha carinho por elas, porque elas, por mais que elas estivessem divergentes naquele momento, eram crentes no Senhor e elas tinham ajudado a propagar o evangelho, elas tinham ajudado ele a espalhar a mensagem. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, elas são realmente crentes no Senhor. Não é que tinha uma herege que estava propagando mensagens falsas, estava militando por um evangelho falso e estava contaminando a igreja, e uma delas estava ali lutando para limpar a igreja daquela doutrina errada. Não. Eram duas irmãs em Cristo. E por ele nem mencionar aqui a demanda entre elas, o problema que elas estavam tendo entre elas, muito provavelmente não era um problema sério, era um problema de ordem pessoal, era um problema de ordem relacional, não era um problema de ordem doutrinária, né? Amados, ao ler esse verso, é quase que palpável o carinho que ele tem pelas irmãs e o quanto aquela situação lhe constrange. Pois ele reconhece que elas militaram com ele pela causa do evangelho. Isso nos diz, amados, que por mais que possamos ter diferenças de pensamentos, possamos ter preferências pessoais, e são naturais que elas existam, seja nos caminhos em que achamos que a nossa comunidade deve trilhar, em nome do evangelho, o melhor que temos a fazer é muitas vezes abrir mão das nossas convicções secundárias e supérfluas. Jamais, óbvio que jamais, em pontos centrais da palavra, divindade de Cristo, trindade, jamais em pontos fundamentais da palavra. Agora, amados, pontos só menos importantes, como uma forma de culto, ponto como o tipo de louvor que é ministrado, pontos como a ordem do culto, pontos como o estilo do pregador que vos fala, pontos como opiniões de irmãos, elas devem ser toleradas em nome de uma causa maior, a causa do evangelho. Amados, muitas vezes a gente faz um cavalo de batalha porque as coisas não estão exatamente do jeito que a gente quer. E quem vos fala aqui, meus amados, é um crente chato pra caramba. Eu sou tão chato que eu acho que bater palmas no culto, por exemplo, não é muito reverente ao Senhor. Para vocês terem uma ideia do quanto eu sou chato, entende? Mas, amados, vocês com certeza já foram na PIB. O pessoal bate palma à vontade lá durante o louvor e tudo mais, o povo é animado e tal e coisa, e eu me alegro com isso. Porque se tivéssemos lá 500 irmãos lá, membros chatos igual eu, certamente aquela igreja seria uma travada, aquela igreja jamais estaria em pleno crescimento, em plena expansão como está. Muitas vezes, amados, as nossas preferências são preferências pessoais, amados. E quando a gente forma fileiras somente com pessoas iguais a nós, a igreja deixa de se tornar igreja. Ela se torna um clube social. Porque as pessoas só concordam conosco. Todo mundo só concorda conosco. Todo mundo age da maneira como a gente espera que elas ajam. E quando vem alguém diferente que destoa da gente, destoa do que a gente pensa, destoa daquilo que a gente está acostumado, do nosso jeitão, muitas vezes a gente não consegue tolerar e não consegue abrir espaço para que aquelas pessoas sirvam também conosco, para que aquelas pessoas se sintam em casa. Aquelas pessoas às vezes se sentem rejeitadas quando a gente age dessa maneira. Quando a gente age querendo que todas as pessoas que estejam dos nossos lados sejam iguais, sejam uma cópia fiel da gente. Entende?
Assim como eu falei antes, Deus me livre, amados, de uma igreja em que todo mundo é igual eu. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, por isso também que eu tenho outra chatice minha, que eu não acredito em culto online. Não sei se os irmãos têm a experiência de, em algum dia na semana, assistir uma mensagem na internet, no YouTube, pegar um pregador preferido, uma pessoa, e assim, ouvir aquela mensagem e tal e coisa, e de repente estar ali num momento de oração, né, num devocional. Bênção, maravilha, é maravilhoso a gente escutar mensagens durante a semana. Eu faço todos os dias, eu escuto uma mensagem, Só que a gente não pode entender que aquilo ali é um culto. A gente não pode jamais entender que aquilo ali, a gente está adorando a Deus como igreja, como querem dizer os desigrejados. Existem inúmeras pessoas que falam, eu não preciso de igreja, porque a igreja sou eu, porque eu sou a igreja, eu assisto o meu culto aqui, eu assisto a mensagem aqui, e eu tenho um dentro de casa. Meu pai é assim, meu pai não vai na igreja, ele assiste todos os domingos o culto da PIB, mas ele não vai na igreja, ele não gosta de estar com os irmãos lá. Bicho do mato mesmo, porque ele quer ficar lá dentro de casa assistindo a pregação na internet, e ele acredita que ele está cultuando a Deus, e não está. Justamente porque uma das principais virtudes da igreja é essa obrigação que a gente tem aqui de conviver com o diferente. Amados, dentro de casa, quem é pai aqui, eu tenho certeza que não compactua com todas as ideias do seu próprio filho. As esposas, com certeza, não compactuam com todas as ideias do seu próprio marido. Os maridos não compactuam com todas as ideias da tua própria esposa. Imaginem quando se reúnem 20, 30, 40 irmãos que vêm de realidades diferentes, criações diferentes, contextos culturais diferentes, todos eles visando o mesmo objetivo, que é louvar, adorar e pregar a mensagem do Senhor, dentro da mesma igreja. Certamente que o culto não vai estar agradando a todos os irmãos da mesma maneira o tempo todo. Mas, em nome do Evangelho, em nome da palavra do Senhor, em nome do crescimento e a expansão do reino, a gente deve ceder. Para cada tipo de pessoa, a gente deve ter um tipo de mensagem. Ou vocês acham que eu sou chato assim quando eu estou falando aos juniores nos sábados de manhã ou nos sábados à tarde? Eu não sou assim. Juniores a gente brinca, e eu pego um negócio ali e vou brincar com eles de jogar bola e tudo, e pregando a mensagem para eles e falando ali, conversando com um e com o outro. Então, cada tipo de público deve haver um tipo de tato, um tipo de mensagem que deve ser pregado. Não a mensagem da Bíblia. A Bíblia jamais precisará de atualização. Ela é ontem, ela é hoje e ela será para sempre, até a volta de Cristo, a nossa palavra de Deus. Agora, os contextos, o momento histórico, as culturas, isso muda, amados. Isso muda. E a gente deve estar atento, deve estar com um feeling aguçado, para sempre a gente mudar o que precisar ser mudado. Sempre, sempre, sempre. Porque senão a nossa palavra deixa de atingir as pessoas que tanto precisam. Entende? Então, assim, quando a gente precisa... Paulo, por exemplo, no livro de Atos, quando ele está em Atenas e ele vai falar aos atenienses. Os atenienses eram um povo que tratavam de milhares de deuses. Tinham uma miríade de deuses. Cada esquina tinha um ídolo diferente. Cada esquina tinha um Deus diferente. E o que Paulo faz? Paulo é muito sábio, ele usa elementos da cultura. Atenas era o berço da filosofia. Então ele usa de citações de filósofos, ele usa Aristóteles, ele usa Platão, quando ele está falando aos atenienses. E ele encontra um Deus ali, um poste-ídolo ali, que estava dizendo para um Deus desconhecido, oferecido a um Deus desconhecido. E ele pega aquele elemento ali, um elemento que era bem presente para os atenienses, ele pega aquele elemento ali para poder ingressar na mensagem do Evangelho. Então ele usa da cultura deles, do que eles estavam acostumados. Vocês gostam de filosofia?
vamos falar de filosofia. Ele fala de filosofia e tudo e tal, porque neles nos movemos e existimos e tal, toda aquela questão. Essa frase é uma frase, se eu não me engano, ela é de Platão. Não, perdão, é de Epimênides, essa frase. E ele usa desse recurso para poder se conectar com eles. Então nós devemos, principalmente quando nós estivermos falando aos outros, falando às pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não estão na nossa comunidade ainda, nós precisamos falar a língua deles, traduzir a língua deles, traduzir a linguagem que eles têm, traduzir o que eles imaginam do que é a vivência numa realidade, numa comunidade, para poder inseri-los na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, para que a mensagem seja próxima e palpável a eles. Entendem? Então, elas tinham essa demanda, e Paulo pede para que o irmão lá interceda em favor dessa demanda. Tá? No verso 4, um imperativo. E eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E esse imperativo, ele nos dá certeza de que a alegria, além de fruto do Espírito, como vai nos dizer lá em Gálatas capítulo 5, é uma condição bem presente e permanente na vida do cristão. É um mandamento. Alegria é um mandamento na vida do cristão. Não é possível, amados, não é possível que sejamos cristãos, que sejamos servos do Deus vivo, que tenhamos no nosso coração a salvação oferecida e ofertada e ministrada e feita por Cristo, e sejamos reclamões, sejamos os murmuradores, sejamos aqueles que andam sempre de cabisbaixos, andamos sempre emburrados, enxergando da realidade somente os pontos ruins, somente as coisas ruins da nossa vivência. E agora eu digo não somente na igreja, mas para o mundo todo. Ninguém vai enxergar a imagem e semelhança de Cristo em nós se todas as pessoas que tiverem contato conosco nos verem carrancudos, sem a alegria do Senhor, sem a felicidade do Senhor. Não é possível, amados, que sejamos redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, que tenhamos morrido para esse mundo, porque se a gente morreu para esse mundo, as coisas desse mundo são menos importantes. As chateações desse mundo, os problemas desse mundo, eles não devem ter o mesmo peso para o crente do que tem para o ímpio. O ímpio, ele acha que a existência dele é essa aqui mesmo. Então é natural que o ímpio se sinta triste, deprimido, se sinta cabisbaixo. O crente não. O crente não. E nós temos um exemplo muito bom, muito precioso disso nesse texto aqui, nessa carta toda. Amados, eu devo relembrar aos irmãos que Paulo está encarcerado. Ele está preso, e preso injustamente, preso pela pregação do Evangelho. Então, se tem alguém que se nós pudéssemos andar tristes, se fosse alguém que teria esse direito, seria Paulo, orando ao Senhor: Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai, eu vivo pregando o Evangelho, Senhor, eu vivo fazendo a Tua obra, eu estou plantando igrejas por todo o mundo. E o que eu tenho colhido? Naufrágio, prisão, açoites, castigos. Entende? Então, se tem alguém que poderia estar carrancudo, seria Paulo. Mas não, muito pelo contrário. Ele está exultante, ele está feliz por causa que os irmãos se preocuparam com ele. Ele está feliz pelo progresso do Evangelho. Ele está feliz, e no final da carta ele até diz assim, que ele manda um abraço para os irmãos em nome dos da casa de César. Ou seja, o Evangelho já tinha chegado à casa de César, já tinha chegado ao Império Romano, já estava se propagando, já estava espalhando. E a alegria de Paulo, uma vez que ele já tinha morrido para esse mundo, uma vez que as coisas do judaísmo não faziam mais sentido para ele, era pregar o Evangelho, era ver o Evangelho expandindo, era ver cada vez mais pessoas se convertendo, era ver pessoas cada vez mais ingressando às igrejas e formando fileira com os irmãos, entregando sua vida a Cristo, se livrando do fardo pesado de estar cada vez mais
buscando a salvação por vontade própria e estar com a salvação firmada, fincada no Evangelho, que é Cristo. Então, amados, enxergando, a gente não pode, amados, de maneira nenhuma, estar enxergando dessa realidade somente os dias nublados. Somente os dias nublados. Todas as vezes que a gente quiser encontrar coisas ruins para que a gente murmure, sempre vão existir. Amados, a gente mora em Foz do Iguaçu. É o segundo destino mais visitado do Brasil. A gente só perde para o Rio de Janeiro. Vem gente do mundo inteiro visitar isso aqui. Você olha um americano vendo lá as cataratas, ele está atônito, ele não consegue acreditar no que ele está vendo ali. Oh, so beautiful, nem sei falar inglês. Mas aí, ele vê aquilo ali e ele fala assim, isso aqui é esplêndido, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. E muitas vezes, nós que estamos aqui, às vezes a gente já foi nas cataratas 2, 3 vezes e tal, e a gente olha aquilo ali, esquerda d'água aí, tá caindo água aí, é legal, tal. Entendeu? A gente não consegue enxergar daquilo ali. Quando tem meus parentes, eu tenho parente de São Paulo, parente de outras localidades do Brasil, e eles vêm até Foz, eu faço questão de levar eles nas cataratas, andar para ele para Itaipu, já vi um monte de vezes aquilo ali, mas a pessoa nunca viu. Eu até tenho uma passagem sobre isso. O meu primo veio de São Paulo e falou pro meu pai assim, meu pai é todo desanimadão. Falou pro meu pai assim, tio, vamos lá ver as cataratas lá, meu pai, que rapaz, e aquele negócio lá, as águas caindo lá. Meu primo quase nem foi, de tanto desânimo que ele ficou. Falou, nossa, mas sério mesmo? Não, cara, você vai ver. Você vai chegar lá, vai fazer uma caminhadona lá, aí você chega lá para ver a água caindo. Daí a gente saiu dali, eu falei pro meu primo, nem liga para ele não. Vamos lá, é fantástico, é maravilhoso. Eu tô acostumado a ver as cataratas, óbvio, né? É maravilhoso, é a coisa, você vai ver, é uma das coisas mais lindas que você já viu na sua vida. E quando cheguei lá, eu fiz como se fosse a primeira vez que tivesse visto. Vamos caminhar pela trilha e tal coisa, pegamos um pontinho ali assim, tá vendo aqui, ali é a Argentina, tá vendo aquele mirante lá, aquele mirante do outro lado lá é os argentinos, ali já é Argentina, o pessoal tá vendo ali, só que a nossa visão é muito mais bonita que dos argentinos, porque os argentinos vê só o cânion, só ali. A gente não, a gente vê as quedas d'água, a gente se molha ali na garganta do diabo ali, aquela coisa toda, né? Garganta do diabo que é o nome do trem lá. Eu espero que os irmãos não se melindrem com o nome lá do ponto turístico. Então meu primo falou, nossa, que fantástico. Nossa, mas por que o tio não gosta? Por quê? Porque é uma percepção, é uma maneira de viver a vida, é uma maneira de enxergar a vida. Entende? Então, a alegria, ela é um mandamento, além de um fruto do Espírito, ela é um mandamento do Senhor para nós. Mesmo que a gente não esteja muito bem, a gente deve se esforçar para ver as coisas belas de cada situação, de cada momento. Entende, amados? Eu estou convencido, amados, e espero nessa noite convencê-los dessa realidade. Muito das nossas tempestades são advindas de uma má compreensão e uma má leitura que fizemos da nossa vivência terrena. E mesmo as reais, mesmo os problemas sérios, mesmo aqueles problemas urgentes, emergentes, em que a gente está sofrendo, a gente está com o coração rasgado, a gente está dilacerado, um luto, uma doença séria ou algo nesse sentido, a gente deve ter aquela confiança para passar por a alegria, a nossa fonte de alegria deve ser a segurança de que o máximo que pode acontecer conosco, amados, é nós perdermos a nossa vida. O máximo que pode acontecer conosco é nós perdermos a nossa vida. Não é um desprezo pela vida, mas é assim como Paulo, estar entregue para aquilo que o Senhor quiser fazer de nós. Então, quando a gente para de se importar muito com essa existência aqui, começa a enxergar mais as coisas do alto, começa a enxergar mais o reino de Deus, começa a enxergar mais a graça, a misericórdia que nos foi concedida em Cristo Jesus, essas coisas terrenas, esses problemas terrenos, eles acabam ficando cada vez menores, sempre vão ficar menores. E, amados, eu não estou dizendo que a gente tem que ser bobo, ficar o tempo todo sorrindo, nossa, meu parente está preso lá, porque
eu estou passando por uma doença terrível, porque... E você ficar sorrindo. Aí a pessoa pega e conversa com você, chega para você e fala assim, você pega e fala para a pessoa assim, nossa, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou passando por uma doença e tal coisa. Aí tem pessoas que falam assim, às vezes até crente no Senhor fala assim, misericórdia, não fala isso que atrai. Não, você não tá doente não, em nome de Jesus você não está doente não, você está bem. O cara tá lá com o pulmão caindo lá de tanta congestionado, lá com a infecção terrível. Mas aí a pessoa pega e fala para você assim, não fala assim não fala assim não, que atrai, que em Jesus já levou nossas enfermidades na cruz. Realmente, Jesus levou nossos pecados, nossas enfermidades na cruz, realmente. Mas não quer dizer que a gente deve viver negando a realidade. Negando a realidade. Percebam, amados, em qual momento vocês olham aqui, Paulo fala para os irmãos assim, eu não estou preso não, tá? Não estou preso não. Só um momentinho aqui, eu não estou preso não. Paulo revela que ele até pode ser morto. Ele fala que está tudo 10 para ele, que seja o que for. Mas ele não nega a realidade. Em momento nenhum ele nega a realidade. Ele nega as possibilidades ruins que podem lhe acontecer. Então, amados, negar a realidade nunca foi problema, nunca foi resolução, nunca foi solução para problema nenhum. Só vai fazer com que a gente postergue uma possível atitude que a gente deva tomar e que às vezes o Espírito Santo está incomodando a gente para a gente tomar uma atitude frente àquela situação e a gente não toma porque a gente está negando a realidade. E enquanto negarmos a realidade, muitas vezes a gente nem ora direito. Porque, Deus, você já levou meu câncer já. Se a pessoa pode estar com câncer, você já levou meu câncer já. Não é essa oração que Deus quer ouvir, não. Deus quer ouvir, Senhor, eu estou aqui entregue nas tuas mãos. Vai acontecer comigo, meu Pai, o que tiver que acontecer. Mas, Pai, se o Senhor puder me livrar, eu agradeço, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor é o único capaz de mover isso, arrancar isso de mim. O Senhor é o único que pode me curar da minha doença. O Senhor é o único que pode resolver a minha situação financeira. O Senhor é o único que pode converter meus parentes incrédulos. O Senhor é o único capaz de quebrantar o coração daquela pessoa mais dura que você conhece. Então, amados, a gente não deve jamais negar a realidade, porque se a gente nega a realidade, a gente vai levar uma oração manca para Deus, a gente leva uma oração ineficiente para Deus. Deus conhece os corações, amados. Não adianta mentir para Deus, jamais vai adiantar mentir para Deus. Deus conhece, Deus sabe que você está falando assim, Senhor, eu confio que você pode tirar essa doença de mim, Senhor, que você pode me livrar dessa situação. Mas na verdade, dentro do seu coração, você não está falando isso, você está falando, Deus, eu sei que já foi, que nem tem, o Senhor não pode fazer nada não. Todas as vezes, amados, que a gente deixa de entregar os nossos problemas em espírito e em verdade, irrestritamente nossas demandas ao Senhor, e consequentemente sofremos passando por essa situação, estamos anunciando a Deus e ao mundo que o nosso Deus, infelizmente, não é capaz de resolvê-lo, não é capaz de resolver a situação, aquela demanda, que o nosso Deus não nos ama o suficiente a ponto de nos aliviar o fardo que carregamos. E, consequentemente, infelizmente, estamos chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso significa, então, Bruno, que uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus também, nunca mais passaremos por dificuldade, nunca mais sentirei tristeza no meu coração? Claro que não funciona assim. Mas uma vez que nós entregamos nossas vidas para Jesus, temos que olhar o olhar das coisas do alto. Tudo que pode nos acontecer na nossa vida passa a ter menos importância, porque a esperança do porvir consome com todo o medo e toda a ansiedade. Essa alegria passa a ser uma condição permanente e independente do que estamos passando. É uma alegria gerada no nosso coração pelo Senhor Jesus, pelo próprio Espírito Santo, o Consolador. No verso 5, amados, vamos ler. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
exalta que o que deve ser exposto por nós para todos, que é a amabilidade. E por quê? Porque perto está o Senhor. Jesus está voltando, amados. A NVI traduz aqui como amabilidade, mas eu gosto muito da NVI, é uma tradição moderna. Eu sei que tem alguns irmãos que não gostam muito da NVI, mas eu sou muito edificado lendo a NVI, gosto da NVI. Mas quando a gente está preparando um sermão, preparando uma mensagem, a gente deve recorrer a diversas versões, para a gente poder entender como o irmão vai ler, como os irmãos vão ler se tiver uma versão diferente, e a gente deve também entender, às vezes ajuda a gente a entender o contexto, ajuda a gente a entender a melhor maneira de expor o texto, entende? Então, eu achei na versão ARA, essa palavra amabilidade, o que na NVI foi traduzido como amabilidade, na ARA foi traduzido como moderação. Moderação. E nesse contexto do texto que nós estamos lendo aqui, moderação, ao meu entender, pela leitura que eu fiz do texto, é muito mais presente, conjuga melhor com o texto. Traz mais conexão com o raciocínio presente nessa passagem. Pois se a gente for moderado, a gente jamais vai estar pensando de um problema mais do que aquele problema realmente traz de prejuízo para nós. Todas as vezes que a gente é moderado, a gente não se desespera diante das situações. Quando acontece um momento alegre, uma coisa feliz nas nossas vidas, a gente se alegra com aquilo, mas a gente entende que aquilo é passageiro, que aquilo em algum momento vai passar e que em algum momento a gente vai ter tempestade, vai ter tribulação. E de igual maneira, quando a gente está passando por uma tempestade, pelos dias nublados, pelos dias mais pesados, pelos dias em que a gente está a ponto de perder a esperança, a gente também entende que aquilo ali também é passageiro, que aquilo ali também tem fim, que essa tristeza, que essa agonia não é para sempre, não é eterna. Entende? Então, a moderação, quando a gente é moderado, a gente vai falar com um descrente, a gente pode estar sangrando por dentro. Mas a gente vai transparecer o amor de Cristo, a gente vai transparecer a graça que nos reveste, a gente vai transparecer a misericórdia que nós recebemos de Cristo, do Senhor. Ele continua no verso 6, na mesma convicção. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E ele continua essa mesma convicção, dizendo que onde devemos correr, para onde devemos ir, quando a ansiedade, a aflição nos atinge, nos abate, não devemos andar ansiosos pelo que vestir, pelas coisas de amanhã, como disse Jesus no seu ministério terreno. Devemos sempre lembrar que o homem que está dizendo isso, para não andar ansioso, ele estava preso e para ser sentenciado ou à liberdade ou à morte. No caso aqui, ele foi sentenciado à liberdade, ele foi liberto. Ele vai morrer entre 3 e 5 ou 6 anos depois dessa prisão em Roma. Também em Roma, mas daí numa prisão. Nessa prisão aqui ele estava encarcerado, mas ele estava numa prisão domiciliar. Tá? Ele estava preso em casa. Tinha a guarda o tempo todo ali de um carcereiro e tudo, mas ele estava preso em casa. Então, amados, ele está preso em prisão domiciliar, acorrentado a um carcereiro, e o seu destino será a liberdade. Mas ele vivia momentos em que, certamente sem confiança e a certeza de que Jesus estava com ele ali, muito provavelmente ele sucumbiria em agonia e aflição. No verso 7, o resultado dessa entrega de tudo que passamos, tudo que sofremos nas mãos de Deus. Se a gente entregar todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, isso aqui vai acontecer conosco. Ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amados, o que está sendo prometido para nós aqui, para os filipenses lá e para nós aqui, não é pouca coisa. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma paz
que ela vai habitar dentro de nós e ela vai ser bálsamo, ela vai ser cura para a nossa mente e para o nosso corpo. Amados, existem pessoas, a gente conhece relatos de pessoas que até tinham uma doença séria, uma doença gravíssima. Mas por ela crer, ela ter tanta fé no Senhor, de que o Senhor poderia lhe curar, que o Senhor estava com ela naquele momento ali, a pessoa tem ânimo para lutar e a pessoa é curada. E a pessoa se cura daquela doença gravíssima, por mais grave que possa ser aquela doença. Os médicos muitas vezes já desenganaram, os médicos nem entendem mais como que pode aquela pessoa ter sido salva, ter sido curada da doença. Mas por causa da convicção de que o Senhor estava com aquela pessoa, mesmo no momento de dificuldade, a pessoa consegue se guardar o seu coração e ter a convicção de que o Senhor o guardaria, independente do que acontecesse. No verso 8, essa sequência traz alguns aplicativos importantes para a nossa vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam. Não, aqui é o verso 9 já, que eu vou ler depois, mas eu gostaria de parar aqui no verso 8 ainda, tá? Devemos movimentar nossa mente em direção a essas coisas, tendo no nosso coração que tudo o que nos acontece tem um propósito vindo do céu. Mesmo nas dificuldades, amados. As dificuldades não vêm por nenhum motivo. As dificuldades não vêm à toa. Elas servem para moldar a nossa, como a gente enxerga a realidade, para moldar a nossa vida. Em alguns momentos, a dificuldade servirá para que a gente reflita e a gente passe a mudar o nosso coração, abandonar pecados que muitas vezes o Espírito Santo já te incomodou para você deixar, aquele pecado, aquela gavetinha em que você não consegue deixar Jesus mexer e retirar, limpar aquela gaveta da sua vida, e que aquilo ali te atrapalha de ter uma conexão real, uma conexão firme com o Senhor. Então, muitas vezes a dificuldade vai vir, e essa questão da moderação, inclusive, fará com que a gente possa enxergar as coisas de outro ponto de vista, com um ponto de vista mais racional, com um ponto de vista a entender, muitas vezes, por que nós estamos passando por aquela dificuldade. Muitas vezes, amados, por não enxergarmos a realidade, a gente vê o que é bênção do Senhor, mesmo que nos pareça mal, a gente acaba enxergando o que é bênção do Senhor, mesmo que nos pareça mal, como uma maldição. Veja o exemplo de José no Egito. José no Egito, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi, trabalhando na casa de Potifar, ele foi encarcerado injustamente, porque ele não queria cometer adultério com a esposa de Potifar. Ele ficou anos e anos preso na cadeia. Revelou o sonho do copeiro e do padeiro dentro da cadeia, visando que aquilo ali pudesse trazer algum benefício para ele, porque ele revela pro padeiro que o padeiro seria morto, seria executado, mas que o copeiro voltaria a servir o rei, voltaria a servir Faraó. E aí ele pede pro copeiro, quando você estiver lá, você lembra de mim. E o carcereiro esquece dele. O carcereiro esquece dele por anos. Um tempão. Veja só, ele estava sendo fiel a Deus. Ele estava servindo a Deus. Ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer, que era não adulterar. Estava cumprindo com os mandamentos de Deus. E ele estava sendo punido. Punição atrás de punição. Punição atrás de punição. Vendido como escravo, acusado injustamente, preso injustamente, esquecido na prisão. Mas ele teve convicção, e em momento nenhum ele negou a convicção dele no Senhor, que o Senhor o guardaria, que o Senhor o livraria no momento certo, no momento oportuno. E esse momento certo chegou. O faraó precisava de alguém para revelar o sonho dele, e o copeiro se lembrou, quando eu estava preso lá,
tinha um rapaz lá que revelou meu sonho. Chama ele aí que é sucesso, que o cara é bom. E ele revela o sonho do faraó. O sonho do faraó era de que teria 7 anos de fartura e mais 7 anos de 7 anos de escassez. Ele fala para juntar tudo, e o Egito foi providência de Deus para manter a linhagem de Abraão. A promessa que Deus tinha feito para Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que ele formaria uma grande nação, que dele sairia uma grande nação. E Deus não é mentiroso. Deus promete aquilo que cumpre. E por conta dessa prisão, por conta desse momento mal que José passou, possibilitou, oportunizou da descendência de Abraão se formar e formar a grande nação que depois vai sair do Egito. Porque somente ele, amados, tem a compreensão de tudo que passou, tudo que passa e de tudo que ainda passará em nossas vidas. Como diz no verso 9, encaminhando já para o final, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Como diz no verso 9, já nos encaminhando para o final, se exercitarmos, pôr em prática tudo o que aprendemos da Escritura, a palavra de Deus, se recebermos essas promessas como uma verdade em nossas vidas, se ouvirmos as pessoas que nos amam e aconselham e testemunham de Jesus nas nossas vidas, e se vermos a beleza e o poder de Deus manifesto em tudo na nossa vida, o próprio Deus garante que estará conosco. E nós sozinhos, amados, estamos sozinhos. Mas nós com Deus somos maioria diante de toda e qualquer dificuldade. Amém? Vamos ficar de pé?